Alguém aí já se sentiu meio sobrecarregado com a pressão do dia a dia? Sabe aquela sensação constante de que está faltando alguma coisa? E se eu te dissesse que um antídoto poderoso para essa ansiedade toda talvez estivesse escondido numa ideia de 2.400 anos atrás, de um filósofo grego chamado Demócrito? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar hoje. Essa frase aqui é o coração da nossa análise. Parece simples, né? Talvez até um pouco óbvia quando a gente lê assim de primeira. Mas olha, por trás dessa simplicidade toda, existe uma sabedoria muito, muito profunda. É quase uma chave capaz de transformar radicalmente a nossa percepção sobre o que é felicidade e sucesso. Vamos mergulhar nisso. Então, essa é a grande pergunta que vai guiar a gente. Num mundo de notificação o tempo todo, de comparação infinita e uma pressão que não perdoa para a gente querer sempre mais, será que uma filosofia tão antiga assim pode mesmo oferecer um caminho? Vamos descobrir juntos. Olha, o primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos, é que a filosofia do Demócrito não é sobre se contentar com pouco, sabe? Não é sobre abandonar os sonhos. Muito pelo contrário, a ideia aqui é sobre conquistar a soberania da nossa própria mente. É sobre ter o controle da nossa paz interior. Não importa o caos que esteja acontecendo do lado de fora. O conceito central para Demócrito era a eutimia, que a gente pode traduzir como uma serenidade profunda e estável da alma. Para ele, a felicidade não vinha de acumular mais coisas ou mais conquistas, mas de desejar de uma forma mais inteligente. É uma mudança radical de perspectiva. Em vez de buscar a felicidade lá fora, a gente cultiva ela aqui dentro. Esse slide aqui ilustra perfeitamente a encruzilhada que a filosofia de Demócrito nos apresenta. De um lado, tem o caminho da falta, da comparação eterna, que, assim, inevitavelmente leva ao sofrimento e à ansiedade. Do outro, tem o caminho da apreciação, do foco no que já é nosso, que é a fonte da verdadeira alegria. A escolha, a cada momento, é nossa. E o mais fascinante de tudo é que isso não é só filosofia antiga, sabe? A ciência moderna, especialmente a psicologia, começou a validar, com estudos, com evidências, o que esses sábios já sabiam sobre como a nossa mente funciona. Vamos ver como essa conexão acontece. É impressionante. Há mais de 2 milênios, Demócrito já tinha uma intuição sobre conceitos que hoje são pilares da psicologia. Ele meio que antecipou o que a gente chama de viés da escassez, que é a nossa tendência a focar no que a gente não tem, e a adaptação hedônica, que explica por que a alegria das conquistas passa tão rápido. Essa adaptação hedônica, que o pessoal também chama de esteira hedônica, é crucial para a gente entender a nossa insatisfação crônica. Pensa só na última vez que rolou aquela promoção tão sonhada no trabalho. A euforia durou quanto tempo? Algumas semanas, talvez? Logo, aquela sensação vira um novo normal, e a mente já está caçando o próximo objetivo. É por isso que a felicidade baseada só em conquistas externas é tão passageira. A nossa mente, por uma questão de sobrevivência lá dos nossos ancestrais, tem uma tendência natural de focar em problemas e ameaças. É o que os psicólogos chamam de viés de negatividade. No mundo de hoje, onde as ameaças físicas são mais raras, esse radar de problemas se volta para a comparação social, para aquilo que falta para a gente em relação aos outros. E aí gera um ciclo vicioso de ansiedade. Certo. Então, como a gente pode aplicar essa sabedoria milenar num mundo que parece que conspira contra a nossa paz interior? Um mundo que lucra com a nossa insatisfação e que bombardeia a gente com a mensagem de que a gente nunca é, nunca tem ou nunca faz o suficiente. A lógica do consumismo moderno é a oposição total à filosofia do Demócrito. É um sistema brilhantemente projetado para fazer a gente sentir que tem algo de errado ou faltando na nossa vida, para daí vender a suposta solução. É um ciclo que se alimenta da nossa insegurança e mantém a gente correndo sem sair do lugar nessa esteira hedônica. E aí, as mídias sociais entram para amplificar esse mecanismo a um nível que nunca existiu na história. A gente não se compara mais com o vizinho, mas com o melhor momento super editado da vida de milhões de pessoas. É uma avalanche de comparação que torna quase impossível não se sentir inadequado com a própria realidade. E aqui é fundamental a gente diferenciar ambição saudável de compulsão. Ambição saudável impulsiona a gente a crescer, a ser melhor, vem de um lugar de propósito. A compulsão, por outro lado, é movida pelo medo, pela necessidade de provar nosso valor. Na ambição, o descanso recarrega. Na compulsão, o descanso gera culpa. Essa frase é um diagnóstico preciso. Não tem nada de errado em desejar crescer, em querer conquistar coisas.
O problema é quando a nossa autoestima se torna refém dessas conquistas. É quando a gente passa a precisar do próximo sucesso para se sentir completo e o medo do fracasso paralisa. Agora que a gente já entendeu a filosofia do Demócrito e os desafios do mundo moderno, vamos para a parte mais importante. Como é que a gente transforma essa sabedoria em ação? Como podemos, na prática, construir essa soberania interior no nosso dia a dia? Aqui estão 4 princípios práticos para começar. Primeiro, o tal do inventário diário. Todo dia, antes de dormir, anota ou pensa em 3 coisas pelas quais existe um sentimento de gratidão. Isso treina o cérebro a focar no que se tem. Segundo, separar ambição de angústia. Desejar crescer, mas sem odiar o estado atual. Terceiro, evitar a comparação constante. Reduzir o tempo em redes sociais ou parar de seguir contas que geram essa sensação de inadequação. E quarto, crescer a partir de uma base estável, tomando decisões a partir da calma e não do desespero. Usem esta pergunta como uma ferramenta poderosa de diagnóstico. Antes de se jogar um novo projeto ou objetivo, se pergunte com honestidade: a conquista disso vai me trazer uma sensação de paz e realização ou vai só aumentar a pressão para o próximo desafio? A resposta vai revelar a verdadeira motivação por trás dos desejos. Para que a ambição não vire uma força destrutiva, a gente precisa estabelecer estes 3 limites internos. Primeiro, o valor de uma pessoa é incondicional e não negociável, não importa o sucesso ou o fracasso. Segundo, o descanso não é um luxo ou um prêmio, é uma necessidade para a sustentabilidade. E terceiro, a nossa identidade é muito mais do que nosso trabalho e status. É aquilo que fica mesmo se tudo for tirado. E é fundamental reforçar isso. A filosofia de Demócrito não é um convite para a estagnação. O objetivo não é matar a ambição, mas sim purificar ela. É crescer a partir de um lugar de força, de autoconfiança e não de medo e insegurança. É trocar o desespero pela inspiração. E a gente termina com essa reflexão fundamental. Quem define o seu valor? É o mercado com as suas métricas de sucesso, com os seus padrões inalcançáveis? Ou é cada um de nós a partir da nossa essência, dos nossos valores, da nossa humanidade? A resposta para essa pergunta não só vai mudar a relação com a ansiedade, mas também o lugar de cada um no mundo.